Quando um sai da rota, todos sentem. Esta é uma expressão muito utilizada quando há um acidente aeronáutico com a morte de um tripulante, principalmente quando a morte de um piloto. Nas mídias sociais relacionadas à aviação, esta frase triste, né, ela é amplamente divulgada. Quando um sai da rota, todos sentem. Mas hoje eu tenho um assunto ligado a essa expressão, ligado a essa concepção, que é psicopatia aeronáutica. Cuidado, nós vamos explicar ao longo deste vídeo que essa expressão não é uma expressão ofensiva, mas ela tem sim uma pegada dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, talvez também, né? E é muito importante. Inclusive, muito interessante que há pouco tempo uma pessoa ligada ao mundo jurídico, uma autoridade do mundo jurídico, fez contato comigo via telefone para eu evitar essa expressão que tem causado desconforto entre muitos pilotos. E um piloto ligou para essa pessoa, e pediu, né? A gente vê que é uma psicopatia mesmo, porque esse piloto, por acaso, tem o meu contato, mas não quis falar diretamente comigo. Usou aqui uma pessoa, um intermediário, né? Eu gostaria, até falei para essa pessoa do mundo jurídico, por que ele não falou diretamente comigo? Claro que eu sei por que ele não falou diretamente comigo. Mas, claro que eu não vou tirar essa expressão dos meus contextos, dos meus vídeos, mas se você tiver estômago, seria muito interessante que você ouvisse e assistisse a esse vídeo até o final, para que nós possamos entender o que é que está acontecendo com a aviação de uma forma geral. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK. Estamos aqui no Sampacast Lapa, Vila Romana, São Paulo, capital, com apoio técnico da Cíntia não, Thaís. Muito obrigado, Thaís, pelo apoio. Então vamos lá. Eu vou explicar esta expressão psicopatia aeronáutica mostrando vários exemplos de acidentes que nós estudamos largamente, profundamente, e alguns acidentes que, infelizmente, nós até mesmo presenciamos, além de estudar. Então, vamos lá. Algumas condutas dos pilotos da tripulação levam ao campo da psicopatia. Psicopatia, repetindo, não é um termo ofensivo, tá? É um termo técnico ligado à psicologia, à psiquiatria, né? Guido Palomba, ele usa outro termo, condutopata, existem outros termos, sociopata e assim por diante. Vamos lembrar que o psicopata não é necessariamente um criminoso. São pessoas que têm algumas condutas que divergem da normalidade. Nós vamos ver como que esta concepção se aplica dentro da atividade aérea. Eu vou dar aqui um exemplo. Acima do peso. Você tripulante, você piloto, você conhece algum caso em que o piloto realizou um voo acima do peso, de tal forma que comprometeu a segurança de voo? E aí a pergunta que nós fazemos é o seguinte: o que foi falado nesta hora? Eu sempre uso aquela expressão: quando um sai da rota, todos sentem. Mas quando aquele companheiro seu ou você mesmo realiza um voo contrariando as normas de segurança, ninguém fala nada, ninguém sente nada, e um silêncio sepulcral, no sentido de denunciar o seu amigo, só que o seu amigo, se é que é amigo, não sei se eu posso dizer amizade nesse contexto, está caminhando para a morte. E nós vamos citar aqui, muitas condutas não corrigidas foram progredindo, não sei se eu posso dizer progredindo ou degradando, mas foram avançando, né? E resultou na morte dos tripulantes. E aí eu sempre falo uma coisa interessante: quando um tripulante ele morre por uma conduta dele,
a causa do acidente foi uma conduta provocada por ele, tudo bem, não vemos problemas. O problema maior é quando ele mata os outros. Então ele pode até se matar em se tratando de uma conduta incorreta, uma violação grave. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: quando um sai da rota, todos sentem. E quando um faz uma violação, como exemplo, ninguém fala nada, ninguém sente, ninguém denuncia, ninguém parte para uma correção? Está aí uma boa pergunta, né? Voando visual, né? Voando segundo as regras do voo visual, flight rules, visual, e em condições meteorológicas por instrumentos. Ninguém fala nada? Uma vez eu recebi um telefonema de um colega, tinha sido meu aluno, meu ex-aluno, e ele estava numa região nobre no Brasil, em que um piloto foi buscar uma família de empresário. E ele estava lá no aeródromo de destino, e o piloto estava numa outra cidade. E ele falou para o piloto: não venha, porque as condições meteorológicas estão totalmente desfavoráveis. A localidade não previa voo por instrumento e as condições estavam muito degradadas. E o piloto assim mesmo foi. E claro que ele indo se acidentou, perda total da aeronave, e o piloto veio a morrer. E a pergunta que eu faço é o seguinte: quando um sai da rota, todos sentem. E nesse caso aqui, ninguém fala nada, todo mundo sente o quê? Ou não sente nada? Qual é o compromisso da comunidade aeronáutica em limitar, evitar certas condutas que se tornaram normais? E alguém outro dia nos disse: Calazans, essas condutas são normais. Não são normais. Normal é aquilo que vem da norma. Normal é aquilo que vem do regulamento. Normal é aquilo que vem da lei. Quando você vê uma conduta que ela é rotineiramente praticada, eu posso até dizer que é uma comum. É comum, mas não é normal. Então, muito cuidado com essa quebra de conceito. Mas eu vou fazer uma pergunta. Quando um sai da rota, todos sentem. E quando alguém comete esse tipo de infração, ninguém fala nada, ninguém sente. Quantas vezes você, tripulante, emitiu, compartilhou, foi solidário à morte de um piloto, mas você sabia que a morte dele foi causada por uma grave violação. Aí você, eu, nós, da comunidade aeronáutica, sentimos a morte do piloto, mas não sentimos nada quando ele anteriormente, rotineiramente, comumente, violava as regras. Regulamentado, né? Quantos acidentes eu estudei e que ficou comprovado e que o piloto estava regulamentado, ou seja, voando muito mais horas do que previa o regulamento, levando aí à fadiga. Quantas vezes você viu isto acontecer e não sentiu nada, não falou nada? Quando um sai da rota, todos sentem. Mas quando um é regulamentado ou você é regulamentado, você não sente, você não sente, você não fala nada e as coisas progridem ou degradam. Então, a pergunta que eu faço: quando eu ouço, eu vejo, leio aquela expressão, aquelas fotos, quando um sai da rota, todos sentem, eu fico a me perguntar o que aconteceu antes disso, que ninguém sentiu nada, ninguém viu nada, ninguém denunciou nada, e todo mundo sabe, e numa hipocrisia, todos se silenciam, sabendo, pilotos, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês podem até não gostar do que eu estou falando aqui, e muitos não vão gostar, mas não tem como negar e nem como contrariar. Inclusive, faço o convite para que esteja aqui comigo num debate para a gente conversar esses assuntos aqui. Vem aqui, fica aí feito o convite para qualquer piloto, para qualquer tripulante. Aí eu venho, trago aqui uma soma de acidentes ocorridos por esses fatores que eu estou apresentando aqui, que nem vou falar de fatores, vou falar de causas, em que a comunidade aeronáutica, de uma forma sepulcral, se silenciou. E depois vem, em um acidente, falar que está sentido. Mas quando podia evitar, denunciar, não sentiu nada. Item no go, eu não posso entender que isso esteja acontecendo.
A aeronave, o avião, o helicóptero tem um equipamento que não funciona, tem um equipamento inoperante, tem um dispositivo inoperante e dentro da MEL é considerado um item no-go. Ou seja, a aeronave tem uma deficiência, tem um problema que, segundo normas técnicas da aeronave, o avião não pode decolar com aquele tipo de inoperância, aquele tipo de deficiência. E o piloto decola mesmo assim. O piloto sabe que não pode decolar dentro de um aspecto bem objetivo e ele decola e você sabe e não fala nada. Você opera em uma companhia de táxi aéreo, ou companhia comercial, ou é um piloto privado, ou é um piloto de táxi aéreo, é um piloto contratado, e você sabe que a sua aeronave, ou você sabe que outro piloto está voando com uma aeronave com determinada deficiência, e se cala, e fica calado, aí quando ele morre, você vai colocar uma mensagem de consternação, dizendo que está sentindo. Aí eu faço a pergunta, você é cúmplice disso? Nós vamos caminhar para a psicopatia aeronáutica de uma forma mais profunda. Mas eu faço uma pergunta, isto acontece ou não acontece na aviação? E a comunidade aeronáutica quer que o professor Calazans se cale, porque esse termo é muito pesado. Enquanto estiverem morrendo só pilotos cujas mortes foram causas de suas próprias condutas, eu vou sentir muito, mas eu vou até entender. Estão pagando um preço muito caro pelas suas condutas, a pena capital, que é a morte. Agora, o problema maior é que estão matando pessoas inocentes, passageiros, que não tem nada a ver com essa situação. Baixa autonomia. É possível, né? Nós temos aqui um acidente ocorrido em 2016, muito famoso, do Chapecoense, em que a aeronave decolou, fez um voo com a autonomia muito inferior ao que determinava o voo. É possível que tenha alguém voando com menos combustível que prevê o voo, e a comunidade aeronáutica sabe disso, e ninguém sente nada, ninguém fala nada? Inclusive, nesse acidente, na época eu dei uma entrevista para o SBT, eu fui o primeiro a falar sobre o combustível. Alguém me perguntava, Calazans, o que você acha que foi a causa do acidente? Bem antes, né, no mesmo dia, né, na verdade, o dia seguinte ao acidente, eu fiz a seguinte declaração. Olha, eu não sei, né, mas eu faria um estudo muito interessante. Iria considerar a autonomia do voo e o combustível necessário. Né? A Globo foi mais esperta, fez uma análise e puxou isso e descobriu que a autonomia era insuficiente para aquele tipo de voo. Né? E na época, eu só fiz essa pergunta, será que a autonomia desse voo era a autonomia prevista em termos de regulamento? Quando eu fiz essa pergunta, me lembro de um profissional da aviação mandou uma carta para mim, uma mensagem desse tamanho, dizendo que eu estava acusando o piloto. Olha que eu só fiz uma pergunta, as investigações nem tinham iniciado ainda, eu só fiz uma pergunta. Professor Calazans não acusa, professor Calazans pergunta. E nessa pergunta, um aeronauta, né, fez uma declaração muito hostil em relação à minha pergunta, que nem foi declaração e nem foi acusação, e depois ficou comprovado que ele tinha combustível e fazia isso, no mínimo, há 3 anos. Não foi um voo esporádico, que naquele voo, infelizmente, deu azar. Não, era uma conduta rotineira, uma conduta repetida. E ninguém sabia disso. Ninguém falou nada, piloto não falou nada, copiloto não falou nada, e ficou por isso mesmo. Aí quando um sai da rota, todos sentem, mas antes de que um saísse da rota e tirasse outros passageiros da rota, ele podia ter saído da rota por um erro que foi dele. Ninguém falou nada, ninguém sentiu nada, todo mundo não pode punir. Filosofia da segurança de voo, que nós vamos falar daqui a pouco. Em termos de filosofia de segurança de voo, não se pode punir, mas pode matar e pode morrer? Pressão do patrão. Essa aqui é demais. Outro dia atrás eu estava conversando com um determinado piloto, um caso,
em que o piloto já militar, aposentado, muito bem resolvido na carreira da aviação, e estava, depois da aposentadoria, prestando um serviço aí como piloto particular de uma determinada família, empresário. E ele foi, era helicóptero, ele foi obrigado, na verdade ele não foi obrigado, mas pressionaram, o patrão pressionou para que ele voasse em condições meteorológicas adversas e com peso acima do estipulado. E ele se negou a fazer isto, e o patrão falou, se você não fizer, eu arrumo outro. Ele falou, fica à vontade. E ele não fez aquele voo, se negou a fazer aquele voo. Mas a pergunta que nós fazemos é a seguinte, e ele fez essa pergunta, será que um outro piloto novato, precisando do emprego, faria aquele voo? Está aí a pergunta. Eu conheço muitos casos em que pilotos, inclusive até relatórios finais de investigação, declaram isso, que pilotos pressionados pelos patrões, chefes, empresários, fizeram voos colocando a segurança em risco. Mas quando isso acontece de uma forma rotineira, ninguém fala nada, ninguém sente nada. Eu me lembro de um acidente de helicóptero e que um piloto foi buscar uma família de empresários e ele deixou numa determinada fazenda e no retorno, na hora de decolar, ele colidiu ali com a região montanhosa. E um piloto que não estava nesse voo, mas que voava rotineiramente com ele, falou, Calazans, esse voo era feito numa área não regulamentada, né? Era feito de forma rotineira, até ele falou, toda quarta-feira o empresário ia lá, e ele levava o empresário na quarta-feira e buscava 2 dias depois. Então fazia direto, e ele explicou para mim que era um voo totalmente irregular. E num desses voos, que era feito rotineiramente, não era um pouso ocasional, nem um pouso eventual, ele, ao decolar, bateu e morreu. Aí eu perguntei para ele, e aí, ninguém falava nada? Não, ele era pressionado. É interessante que esse acidente ocorreu numa quarta-feira. Numa quarta-feira seguinte, o empresário estava com outro helicóptero novinho e já com outro piloto contratado. E esse piloto que morreu, até me lembro que era a semana do Natal, ele viria de volta, inclusive a roupa de Papai Noel estava no carro, porque ele iria trabalhar como Papai Noel numa festa de família. Aí ficou a mulher viúva e o filho, uma criança novinha, muito, muito nova, ficou órfão. E o seguro descobriu essa anormalidade, essa violação, e se negou, e a esposa estava tendo problemas para garantir ali o seguro de vida dele e assim por diante. Foi uma coisa muito complicada. Então nós queremos dizer o seguinte, e aí? Eu perguntei para o piloto, então quer dizer que você sabia desse voo que era feito rotineiramente, de uma forma repetida, toda irregular, e agora está aí o piloto, o filho órfão, a esposa viúva, numa situação financeira periclitante, e agora você me vem e coloca na mídia que você está sentido? O que você fez para evitar isso? E ele aceitou, esse piloto aceitou essa pressão de fazer rotineiramente um voo, um pouso ocasional, eventual, em lugar não registrado? E a comunidade aeronáutica... E agora, após a morte do piloto, veio a comunidade aeronáutica toda colocar nas mídias sociais que está sentida, porque um saiu da rota. O que nós fizemos para ele não sair da rota? Lembrar que a decisão não está na mão do empresário, a decisão não está na mão do patrão, a decisão está na mão do piloto. Seria esta uma conduta psicopata? É essa a pergunta que eu faço. Sem habilitação, aqui eu não vou pontuar nenhum acidente, nos nossos cursos nós falamos sobre os acidentes, mas teve um determinada personagem famosa, contratou um voo, né? A personalidade não tinha culpa nenhuma, que não conhecia, mas tratava-se de um piloto de aeroclube, voou numa aeronave
de instrução, voou numa aeronave de instrução, fazendo táxi aéreo, tudo errado. E a aeronave, nem piloto privado, nem piloto era homologado, nem a aeronave era habilitada, certificada para voar por instrumentos. E o piloto entrou em condições por instrumentos e, é claro, morreu o piloto e a grande personalidade. Vem cá, o piloto privado, com parcos conhecimentos, não habilitado, aeronave não habilitada, não certificada, não homologada para voar por instrumento. Ele voa fazendo táxi aéreo totalmente irregular e ninguém fala nada? E é isso mesmo? E era uma conduta daquele aeroclube, já uma conduta conhecida. Mais pilotos sabiam, era uma conduta, uma prática normal. E agora você vem na mídia falar que quando um sai da rota, todos sentem, mas quando aquele piloto, de uma forma totalmente irregular, fazia táxi aéreo irregular, ninguém falava nada? E você sabia? Interessante que muitos pilotos colocam, quando um sai da rota, todos sentem, mas na intimidade, lá no seu cônjuge, você sabia por que ele saiu da rota. E nós não fizemos nada para ele sair da rota. Que coisa, hein? Manutenção deficiente. Você sabe que a aeronave não está com a manutenção em dia. Nós tivemos também um estudo de um helicóptero que matou uma outra grande personalidade e depois ficou comprovado que a aeronave, por muito tempo, não tinha manutenção regular. E a causa do acidente foi a manutenção deficiente. E o piloto sabia disso, e esse acidente eu estudei a fundo, né? E é muito interessante, infelizmente morreu uma outra personalidade brasileira e muitas pessoas sabiam da comunidade aeronáutica que essa aeronave ela era irregular em relação ao táxi aéreo, fez um táxi aéreo irregular, não tinha manutenção, e aí vem me colocar que quando um sai da rota todos sentem, mas o que nós, aí eu me coloco como membro da comunidade aeronáutica, o que nós fizemos? E quando eu faço essas denúncias, esse vídeo, por exemplo, eu sou altamente criticado, mas a minha intenção é fazer com que a cultura aeronáutica precisa ser mudada rapidamente. E eu falo que a cultura aeronáutica, ela não está mais na segurança de voo. Eu não acredito mais na segurança de voo da forma como ela é executada. Então, os profissionais, muitas vezes, de uma companhia aérea, eles sabem das suas deficiências e não pode falar nada, tem medo de denunciar, ainda que os informes, a denúncia seja anônima. Não, você pode fazer aqui a sua declaração, a sua denúncia para os órgãos oficiais, e eles têm medo, é anônimo, e ainda assim tem medo, e depois, quando um elemento morre, estou muito sentido. Mas o que você fez para evitar isso? Sentimento não salva ninguém. Aeródromo irregular. Então você sabe que o aeroporto é irregular, às vezes não é nem registrado, não é nem homologado, ou às vezes mas fere a performance da sua aeronave e você mesmo assim voa. Eu me lembro uma vez que uma aeronave de grande porte estava voando para um aeroporto, a companhia, eu não vou falar o nome da companhia aqui não, mas não é a companhia fundo de quintal não. E houve um problema lá no aeroporto que ficou sem bombeiro. Olha, se ficou sem bombeiros, a classificação do aeroporto foi mudada e aquele tipo de aeronave não podia fazer voo ali, porque não tinha bombeiro caso a aeronave viesse se acidentar. E foi informado isso à companhia aérea. Olha, houve uma degradação aqui no aeroporto por questões, e mesmo assim a companhia aérea obrigou os pilotos a fazerem voos. Então a companhia aérea sabia da degradação do aeroporto, os pilotos sabiam e mesmo assim fizeram um voo para lá, até que a situação do aeroporto fosse regulamentado, e ninguém falou nada. Se houvesse um acidente por pequenas proporções, não teria um corpo de bombeiro, não teria ali especialistas para dar apoio à aeronave e evitar um incêndio ou minimizar um incêndio. E mesmo assim,
A companhia sabia, os pilotos sabiam, e assim foram. Isso não se trata de psicopatia aeronáutica? Vamos ver se isso é ou não. Mas, repito, você pode não gostar do que eu estou falando, mas você, no íntimo, lá no seu interior, você sabe muito bem das verdades que eu estou falando. E faça um convite para que você venha sentar aqui, a gente possa dialogar e comentar esses casos, tendo como fundamento relatórios finais. Esse aqui, para mim, é um caso muito interessante, que para mim, eu inclusive no meu canal do YouTube, eu fiz um vídeo sobre o 737 MAX, eu fiz um vídeo, um documentário, rapidamente, mas me baseei no documentário da Netflix que chama Queda Livre. Embora os pilotos desses dois acidentes não tenham culpa nenhuma, né? Mas a gente vê uma cultura de psicopatia aeronáutica que eu nunca vi na minha vida. Eu fiz esse documentário, dei o nome de psicopatia aeronáutica, fui gravemente, largamente criticado, mas eu não posso entender que os engenheiros, os profissionais da Boeing permitiram que o avião voasse de uma determinada maneira que resultasse na morte de mais de 400 pessoas, e muitos profissionais, sabendo daquela irregularidade, se silenciaram. Que cultura aeronáutica nós temos por trás desse acidente? Então, eu faço uma recomendação para que um convite para que assista a esse vídeo que eu fiz e também assista o documentário da Netflix, que aí vocês vão entender o que eu estou falando. Uma cultura aeronáutica precisa ser mudada rapidamente. Então, psicopatia aeronáutica, a gente vai ver aqui, eu poderia falar muita coisa sobre psicopatia. Condutopata, o sociopata, mas eu vou mostrar poucas características. Eu recomendo que vocês conheçam esse assunto. O Guido Palomba, Ana Beatriz da Silva também, que escreve sobre esse assunto, embora eles não façam a ligação com a atividade aérea, mas cabe perfeitamente dentro da atividade aérea, né? Eu vou explicar um pouquinho mais. Eu me lembro uma vez que o serviço foi oferecido para alguns pilotos de uma situação financeiramente totalmente degradante, condições degradantes. E aí falou, aí um piloto falou, se eu não pegar, outro pega. Espera aí um pouquinho. Eu parei, era um grupo de pilotos, inclusive ex-alunos. Eles foi oferecida uma oferta de pilotagem de emprego degradante financeiramente e outras condições. E ele falou, Calazans, se eu não pegar e outro pega. Não, se você não pegar, o outro não pegar, o outro pegar, ninguém pega. A segurança, a decisão não está na mão das companhias, não está nas mãos dos patrões, de quem contrata. Se nós não entendermos que a segurança está na mão e é o piloto que vai decidir isso, se ninguém pegar, ninguém pegou. Que psicopatia, que conduta, que maneira de pensar é esta? Então está faltando autonomia, está faltando, até mesmo poderia falar, está faltando hombridade. E o que eu estou falando aqui, é fato, e vocês sabem muito bem sobre isso. Vão me criticar, mas vem aqui e vamos conversar sobre isso, ok? Então, uma vez eu estava no fórum aqui em São Paulo como testemunha de um outro caso, e por um acaso ali apareceu um senhor que fazia parte também daquele contexto, que não tinha nada a ver com aviação. Eu estava sendo testemunha num processo na área trabalhista, mas uma das testemunhas ficou sabendo que eu era da aviação e falou assim, meu filho tem um trauma na aviação. Por quê? Porque meu filho era mecânico de uma determinada empresa, que não é fundo de quintal, e ele, como mecânico, foi obrigado a pressionar para assinar várias manutenções deficientes, como se tivesse sido feito a contento. E ele se negava a fazer isso, se negou, e ele achou melhor sair da aviação, porque ele não aceitava liberar uma aeronave
deficiente, alegando que ela estava já com a manutenção feita, né? Então, ele pelo menos teve hombridade. Eu conheci também um outro piloto que se negou a voar porque uma empresa interessante, hein, obrigava ele a voar com condições anormais. E ele, com uma carreira brilhante, já pilotava uma aeronave considerável, e ele saiu. Uma das exigências da empresa, quando eu falo empresa, eu estou falando não estou falando do empresário somente não, na direção de operação, sabe aquele pessoal da direção de operação, o DO, aquele pessoal da segurança, do safety, aquele negócio todo, obrigavam com que ele voasse, dentre várias irregularidades, para que ele voasse acima do peso. E ele declinou da sua carreira e procurou fazer outra coisa que não ser piloto. Então, se eu não pegar, outro pega, eu não entendo essa expressão. Eu não ouvi uma vez, não ouvi duas vezes, ouvi várias vezes. É isso mesmo. Quando um piloto faz essa declaração, alguma coisa de errado está com a conduta aeronáutica. Essa aqui, proposta indecente. Isso aqui passou na mídia aí. Eu estou gravando agora, nós estamos na última semana de outubro de 2024, mas em torno de um mês atrás, passou aí, eu não quis acreditar, mas segundo informações, aquela proposta era verídica. Até eu falei, isso cabe uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, a ANAC e outras autoridades, até a Polícia Federal, né, ou um determinado aeroclube propondo um serviço, uma vaga de emprego para um piloto instrutor, mas nas condições mais degradáveis possíveis. Eu falei assim, não sei se isso é verdade, né, porque eu não consegui constatar, mas me afirmaram que era verdade. Embora aquela afirmação eu não pude constatar, tive a infeliz oportunidade de constatar em outras situações, em que pilotos aceitavam propostas indecentes para... Não, Calazans, eu preciso, até que eu entre numa companhia, na pilotagem, no voo comercial, eu preciso passar por isso. Não precisa passar por isso, não. Mesmo porque eu nem sei se você vai passar por isso. Há uma probabilidade que você morra antes, diante das situações que você está me falando. Tá? Eu, inclusive, já recebi ligação em que pilotos novinhos pedindo orientação para voar em determinadas situações, eu contraindiquei e ainda aconselhei a fazer uma denúncia. Não pode ser. Lembrando que a segurança está em nossas mãos. Quando um piloto aceita uma proposta indecente, não estaria enquadrado dentro da psicopatia aeronáutica? Então vamos lá, psicopatia aeronáutica. A psicopatia, ou psicopata, ele não assume responsabilidade. Uma das características do psicopata, condutopata, sociopata, vamos aqui considerar iguais, embora possa haver diferença, ele não assume responsabilidade. E ele é contra punição. Na aviação, na filosofia da segurança, a punição atua contra. Olha que mentalidade mais psicopata. Ainda que eu entenda que para fins de investigação de acidente, o CENIPA tem essa linha, eu respeito essa linha de investigação e essa filosofia dentro da cultura da investigação, eu entendo isto, não há nenhuma crítica contra o NTSB, o BE e assim por diante. Mas usar isto para realizar condutas dentro de uma linha de psicopata, então, às vezes não pode punir. Eu vi um caso muito, muito interessante em que uma autoridade aeronáutica, preste atenção que caso mais absurdo, né? Mas eu estava presente numa palestra em uma autoridade aeronáutica estava dando palestra e falando sobre um determinado personagem da aviação. E esse personagem da aviação causou vários acidentes. Ele matou 3, 4 pessoas em um determinado acidente e depois, em outro acidente, ele morreu, mas matou um aluno que estava em instrução. Mas antes disso, ele cometeu várias violações graves.
E na plateia alguém perguntou, peraí, autoridade, se vocês sabiam que esta pessoa já estava cometendo graves violações, não eram violações, eram graves violações, que provocou a morte de várias pessoas por um determinado tempo, por que vocês não cassaram a habilitação dele? Ao que a autoridade, eu não acreditei que eu vi aquilo, eu só acreditei porque eu estava presente, não me falaram. E a autoridade falou, é porque na filosofia, a resposta da autoridade foi essa, nós não cassamos, porque dentro da filosofia de segurança de voo, a punição não é um dos nossos objetivos. Aí a classe veio abaixo. Então, aí eu fiz aquela pergunta. Segundo a filosofia de segurança de voo, não pode punir, mas pode matar, mas pode morrer. Isto é uma conduta psicopata, né? Repito, não estou me referindo a nenhum órgão, não me refiro ao CENIPA, mas estou me referindo à filosofia que há entre alguns aeronautas. Claro que o CENIPA não tem uma filosofia psicopata, não estamos nos referindo a CIPAE, nada disso. Eu estou me referindo a uma conduta psicopata que existe dentro da comunidade aeronáutica que não tem nada a ver com os órgãos. Então, é isto que eu estou me referindo. Não pode punir, mas pode matar e pode morrer. Eu costumo falar uma coisa bem interessante, né? Que a pena de morte, ela foi, no Brasil, existe a pena de morte em alguns casos, desertor em caso de guerra e assim por diante, e aqui foi, não regulamentarmente falando, em termos de lei, mas no Brasil nós temos a pena de morte, que não pode matar, não pode punir, mas pode matar, mas pode morrer. Então aquele piloto, e você, que é da comunidade aeronáutica, muitos dos que estão assistindo aqui conseguem identificar um piloto que rotineiramente cometeu várias violações, ou a empresa, e você se cala, você pode aguardar o relatório final, não sabe se o relatório final vai realmente abordar tudo o que aconteceu, mas no seu íntimo você sabe exatamente o que aconteceu. E aí você se cala. Tá? Aí eu faço a pergunta, a carreira vale mais do que a vida? Então o camarada sabe que tem menos combustível, ele sabe que aquele voo está confrontando a segurança, grandes possibilidades de um acidente, e ainda assim prossegue, porque quer fazer valer a carreira vale mais do que a vida. No caso do Chapecoense, em que a autonomia, a quantidade de combustível era inferior a que era previsto para o voo, e ele vai assim mesmo. Então quer dizer que a carreira, a operação, a missão está valendo mais do que a vida. Olha, se isso for uma verdade, e é uma verdade em muitos casos, isso trata-se de psiquiatria. A comunidade aeronáutica, quando eu falo comunidade aeronáutica, é claro que há profissionais excelentes, há profissionais que, sim, gostam e mantêm, valorizam a segurança de voo, mas dentro da comunidade aeronáutica há essa cultura. Se isso está acontecendo, o piloto vai fazer um voo com combustível abaixo dos mínimos, manutenção deficiente, item no go, condições meteorológicas diversas, e ele vai, para mim, isso está fora da normalidade. Psicopatia. Esse aqui, uma vez eu estava numa feira internacional passeando, uma feira internacional de aviação, né? E estava tendo, paralelamente, lá várias palestras. E eu fui chamado para participar de uma palestra que, inclusive, era uma palestra sobre instrução da aviação no Brasil. Aí um piloto me viu lá na feira e falou, Calazans, eu queria muito que você participasse desta palestra que vai ter. Eu falei, não, eu não quero participar, que não vai ser bom. Não, participa, eu não quero. Mas ele me convidou, eu falei, então eu vou sentar lá no fundo e vou só assistir a aula. Não quero me intrometer. Mas, infelizmente ou felizmente, alguém me viu lá e falou, o Calazans está aqui. Como trabalho na aviação
na área de ensino há 40 anos e pediram a minha opinião. E é claro, né? É claro que eles não gostaram do que eu falei e, nesse momento, 2 garotos, na faixa de 20 anos, não tinha 25 anos, 22, 23 anos, 2 garotos começaram a discutir comigo, né? Ali foi a discussão. Eu falei para eles, olha, eu não tenho nada contra vocês, não estou brigando com vocês dois. Eu sou contra o sistema de ensino no Brasil, de instrução, porque, com algumas exceções, não existe a profissão de instrutor de voo. Existe o acumulador de horas. Então, o piloto, ele quer entrar numa empresa aérea, ele quer acumular horas e não tem dinheiro para isso. A melhor maneira que ele faz é dando instrução de aulas, instrução de voo. Então, eu falei para ele que eu sou contra, porque eu conheço muitos casos em que pilotos inexperientes estão dando instruções. Ao que os dois se revoltaram e houve ali um debate bem interessante. E eu falei que não me refiro a eles. A minha crítica não era a eles. A minha crítica era a proposta. Porque eu vi muitas pessoas totalmente despreparadas. Ainda que cumpra um ritual de regulamento, ainda que cumpra, não existe ali experiência. Tem muito da instrução, da aula, tem muito de psicologia que, ao meu ver, não tem esse preparo todo. Os dois discutiram, tá, isso eu não esqueço que foi numa quarta-feira. Numa quarta-feira seguinte, eu estava trabalhando como controlador de tráfego aéreo e no meu serviço houve ali um acidente de tráfego aéreo, um helicóptero caiu e morreram piloto e instrutor. E um dos instrutores era exatamente aquele que discutiu comigo na semana anterior. E uma coisa muito interessante é que depois eu fiquei sabendo, tá? Que a morte se deu por baixo combustível. A quantidade de combustível que aquele piloto instrutor se programou foi insuficiente para realizar o voo programado. Ele caiu com pane seca, matando também o piloto aluno, tá? Então, para mim, é um tipo de psicopatia aeronáutica, né? Então, que cultura aeronáutica eu tenho? Será que quando um piloto vai fazer um voo com uma autonomia inferior, não sei se foi pressionado ou estava despreparado, né? Todos sentiram, e naquela semana, na mídia, quando um sai da rota, todos sentem. Mas quando eu discuti com ele, não culpando o piloto, mas ele estava dentro de um sistema que ele não estava entendendo. O que nós precisamos entender é o seguinte: com um psicopata ou um doente mental, ele não tem condições de perceber, né? Então, de perceber a sua degradação mental. Ele não tem condições. Então, eu falo que a comunidade aeronáutica está na UTI. Eu falava que está enferma, mas saiu da sala da enfermaria e já está na UTI. Então, aquele piloto aluno, eu quis mostrar para ele, aquele piloto instrutor, eu quis mostrar para ele que, embora o sistema falasse que ele estava preparado, ele não estava preparado. E um doente mental, ele não vai para o hospital. Ô, doutor, tudo bem? Eu estou doente. Normalmente, ele é levado. Então, hoje, alguém precisa levar esses profissionais psicopatas e mostrar, esclarecer que alguma coisa está acontecendo de errado. E ele não vai conseguir fazer essa autoanálise. Ele acha que está certo, ele acha que não pode ele não pode ser punido, ele acha que ele não pode ser denunciado, mas ele pode morrer. Olha que coisa mais doida. Ele pode morrer, só não pode ser punido. E ele esquece que a punição que ele está traçando para ele mesmo, ou que o sistema está traçando para ele mesmo, é a pena capital. Solidariedade na morte, quando morre, todos sentem. Na morte, nós temos que ser solidários na vida. É na vida, não é na morte. Na morte não tem mais o que fazer. Caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, né? Eu faço uma comparação muito interessante, uma história ocorrida ali com o povo hebreu, que estava escravizado nas mãos de Faraó no Egito. E todos foram libertos
e todos entrariam na terra prometida, que era chamada Canaã na época, mas entre o momento, o espaço em que eles saíram do Egito até entrar em Canaã, passando no deserto, houve ali uma contenda muito grande. Moisés, que estava à frente, e eles começaram a questionar Moisés, falando que Moisés, seria melhor que nós voltássemos para o Egito. Aqui é uma situação muito difícil, aqui é uma situação hostil no deserto, e eles queriam voltar à situação de escravizados. E aí nós fazemos a seguinte pergunta, né? Libertá-los do Egito foi uma questão de maravilha, de milagre. Então eles foram libertos do Egito, saíram do Egito, mas o Egito estava dentro deles, né? E naquela situação, eles acabaram passando 40 anos no deserto, e é interessante que daquela geração que saiu do Egito com uma mentalidade de escravo, embora libertos, uma mentalidade de escravo. Eles não entraram na terra prometida, não entraram, na verdade só 2 entraram, que era Josué e Caleb. O que nós queremos dizer é o seguinte, como é que nós tiramos o Egito de dentro deles? Tirar as pessoas do Egito é muito difícil. Talvez uma força sobrenatural, uma força divina. Mas como que você tira o Egito de dentro da pessoa? Então nós estamos caminhando por uma situação, no Brasil nós temos tido recordes de acidentes aéreos. 2 por semana, 3 por semana, e está tudo bem. Então está tudo bem. Então essa mentalidade que precisa ser mudada. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte, eu tenho certeza, eu acredito que essa mentalidade ela tem que ser passada para a nova geração. Essa geração mais antiga que vai me criticar, que vai falar um monte de coisa sobre mim, como já pediram para uma autoridade jurídica evitar que eu falasse sobre esse assunto, eles, né, é uma geração. A nova geração só entrou em Canaã, só entrou na nova terra aqueles que não tinham mais mentalidade de escravos. Então eu acredito que hoje existe uma geração que está escravizada por uma mentalidade falsa que tem levado eles à morte. E eles não estão entendendo isso, eles não estão conseguindo entender. Então nós precisamos agora fazer com que as pessoas, a nova geração, você que é piloto privado, você que está iniciando na aviação, não se iluda por algumas filosofias, não se iluda por alguns comportamentos, não punição, não denunciação, não comunicação, assuma isso aí, faça o voo irregular, faça um voo perigoso. Essa mentalidade ela precisa ser mudada. Uma geração morreu no Egito por causa de uma mentalidade de escravos. Hoje, no Brasil, uma geração de pilotos está morrendo por causa de uma mentalidade de escravos. Ele é escravizado pelo patrão, ele é escravizado pelo sistema, ele é escravizado pela não punição, mas ele morre. Então, nós acreditamos que uma nova geração, ela precisa tomar parte. Então, você, piloto, tem que entender que a decisão não está nas mãos do sistema, do piloto empresário, do piloto-chefe, do DO de operações, que obriga você a fazer voo irregular, às vezes até do departamento de segurança da empresa que sabe e se cala sobre isso. Essa nova geração, ela precisa mudar esta mentalidade. E aí, né, também gosto de uma expressão bíblica, não se coloca vinho novo em odre velho, né? Então, o odre era um recipiente de carne, né, feito de animal, né? Ele era costurado, era um recipiente e era colocado ali vinho. Quando o vinho era novo, havia uma grande fermentação, e aquela fermentação, se o odre fosse velho, ele acabava se rompendo e derramando todo o vinho. Então, por isso que havia essa parábola, essa comparação. E é o que nós estamos fazendo aqui. Se eu falar dessa nova mentalidade para um odre velho, para uma geração velha, repito, meu vídeo vai
vão pedir para derrubar meu vídeo, vão pedir para eu não falar mais sobre o assunto, mas eles vão continuar a morrer, eles vão continuar morrendo. Então o vinho novo, essa mentalidade nova tem que ser enquadrada dentro, né, o vinho novo dentro do odre novo. Então essa mentalidade nova de cultura, de segurança, tem que ser inserida dentro de uma mentalidade de uma nova geração que possa prevalecer. Então, repito, eu vou falar os pilotos velhos, né? Uma vez eu participei de um simpósio, uma palestra, em que pilotos antigos estavam falando sobre o voo no garimpo. E eles passaram vários vídeos falando sobre o voo no garimpo, e o que eu não consegui entender era numa universidade, para pilotos, alunos de um curso de aviação civil, ciências aeronáuticas. E vieram ali vários pilotos que hoje já estão aí consagrados nas suas carreiras e mostravam vídeos de voos totalmente perigosos, totalmente irregulares e se gabando e mostrando aquilo. Eu não consegui decifrar aquele simpósio, decifrar aquela palestra, senão dentro de uma conduta psicopata. Calazans, você nunca errou? Errei muitas vezes na área da aviação, mas eu não tenho orgulho dos meus erros e não quero que os meus erros sirvam de exemplo para os outros, a menos que seja para fins de correção de uma nova lição. E eles foram a velha guarda, pessoas lá antigas, apresentando para uma nova geração, alunos ainda, as irregularidades, e eles se gabando, se vangloriando das irregularidades. Eu não consigo entender isso. Ou eu, que sou psicopata aqui. Quando um camarada ele apresenta as suas deficiências, as suas irregularidades, e apresenta como um exemplo, rindo, e a plateia rindo, olha que voo irregular, olha as condições meteorológicas adversas, olha a pista, mostrando aeronaves decolando muito acima do peso, com muitas pessoas, com tornéis ali de combustível, e isso e aquilo, e o camarada se gabando daquilo, e a plateia aplaudindo, como olha, esse cara é o nosso herói. Que é isso? Se isso for uma verdade, e é uma verdade que eu, na verdade, estava presente, que faculdade de formação de pilotos é essa? Faço a pergunta. Só não vou dar o nome da faculdade porque é bem possível que ela vá me processar. Mas quem estava lá sabe muito bem qual faculdade que é e a gente viu isso. Para mim, se não for uma conduta psicopata, eu não sei mais o que é. Calazans errou? Errei muito. Tenho vergonha dos meus erros e os meus erros não podem ser utilizados para incentivar outras irregularidades. Então, lembrando lá que o psicopata, característica, não assume responsabilidade. Eu assumo responsabilidade pelos meus erros e vou evitar. E jamais quero incentivar. Então, a comunidade, eu não consigo entender que foi um simpósio com renomados profissionais, pilotos experientes, fazendo isso dentro de uma faculdade, num curso de ciências aeronáuticas para uma nova geração. Se isso não for uma conduta psicopata, por favor, sente aqui numa outra oportunidade e me explique isso aí. Tá? Então, a nova geração tem esta obrigação. Eu estou aqui terminando, tá? Lembrando que eu tenho outros vídeos sobre a segurança, direito aeronáutico, no meu canal de YouTube, inclusive o documentário sobre psicopatia, levando-se em consideração o Boeing 737 da Max. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo, entendesse o que é psicopatia aeronáutica. No site do professor Calazans, nós temos ali vários cursos. Inclusive, deixa eu fazer uma ressalva. Hoje é dia 29 de outubro de 2024. Nesse final de semana, eu interagi com algumas mensagens em alguns grupos, e um internauta lá, um membro do grupo, falou que eu, professor Calazans, não era digno de confiança, não era digno de crédito, porque eu sou uma pessoa que faço lives sobre acidentes para a finalidade de vender cursos. Ele falou isso. Então, quero deixar bem claro que o professor Calazans tem parcerias com faculdades,
como a UFABC, já dei lá vários cursos. No meu canal do YouTube tem muitos cursos gratuitos sobre direito aeronáutico, inclusive perito aeronáutico. É claro que eu vendo o curso e não tem pecado e crime nenhum em relação a isso. Mas para esse desavisado, eu quero deixar bem claro que muitas das minhas aulas, né, no YouTube são totalmente gratuitas. E tem o curso de princípios e fundamentos de direito aeronáutico gratuito. Basta apenas você entrar em contato comigo. Então, esta pessoa que fez esse comentário é um desavisado, não conhece a minha percepção. Então, eu tenho curso gratuito e não faço lives sobre acidentes para vender cursos. A minha finalidade é conscientizar a comunidade aeronáutica. E eu ofereço cursos gratuitos. Eu acho que eu ofereci muito mais curso gratuito que esse camarada que está fazendo. Inclusive, tenho curso de fraseologia, tenho gratuito, alguns cursos de fraseologia gratuito, curso de teste CAL. Então, a finalidade é, sim, promover a segurança de voo. Contudo, vendo cursos também e não existe crime nenhum em relação a isso. Monetizar, não há problema nenhum em relação a isso. Tá ok? Então você pode conhecer o Instituto Professor Calazans e na Academia de Direito Aeronáutico como membro. Nós temos ali um grupo de professores, grupo de peritos, onde nós discutimos, né, a discussão sobre acidentes, direito aeronáutico, e você é um nosso convidado. Ok? O curso online de perito aeronáutico, né? E o curso online de direito aeronáutico. Para mais informações sobre cursos pagos e cursos gratuitos para atender esse desavisado, você pode fazer contato com o professor Calazans no calazans.daniel@gmail.com ou no nosso telefone que é Zap 911 98693 6733. Ok? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Se você chegou até aqui, teve estômago para chegar até aqui, eu convido você para que compartilhe, critique, faça suas observações, faça os seus comentários. E se você quiser debater esse assunto comigo, eu faço o convite para que você venha aqui, senta aqui, ou então eu tenho contato com algumas emissoras, nós podemos falar sobre a sua empresa, sobre o modo de operação, para ver e chegar num consenso, fazer um debate para sensibilizar a comunidade aeronáutica. Um abraço e tudo de bom.